Talvez você já tenha vivido essa cena hoje. A comida pronta, o coração cheio de intenção, e quando você oferece a colher, seu bebê simplesmente fecha a boca ou vira o rosto. Nesse instante, algo aperta por dentro. Vem a dúvida, o cansaço, aquela sensação silenciosa de que talvez você esteja fazendo algo errado. E quanto mais você tenta, mais difícil parece ficar. Se isso está acontecendo aí na sua casa, respira um pouco comigo. Antes de mudar a comida, procurar novas receitas ou tentar mais uma estratégia, existe algo muito importante que quase ninguém conta e que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. Porque muitas vezes, o problema não é o que você está oferecendo, e nem você. Depois que a refeição termina, ou às vezes nem chega a começar, fica aquele peso silencioso, a cadeira suja, o prato quase inteiro, e você tentando entender onde foi que errou, porque na sua cabeça parecia simples: preparar algo saudável, sentar com calma e alimentar seu bebê. Mas na prática, quase nunca acontece como você imaginou. Talvez você já tenha se pegado pensando se outras mães passam por isso também, se o bebê delas come melhor, se elas sabem algo que você ainda não descobriu. E mesmo quando ninguém fala nada, a comparação aparece, e junto dela vem a culpa. Tem dias em que você respira fundo antes mesmo de colocar o bebê na cadeirinha, porque já espera que seja difícil. E isso cansa. Não só o corpo, mas o coração também. Afinal, você só quer ter certeza de que ele está bem, crescendo, recebendo tudo o que precisa. E o mais doloroso é que, quanto mais você se importa, mais parece que essa hora da alimentação vira um teste, como se cada colher recusada dissesse algo sobre você. Mas a verdade é que esse sentimento não nasce porque você está errando. Ele nasce porque você está tentando muito, e sozinha muitas vezes. Se você se reconheceu até aqui, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Isso é muito mais comum do que parece. Muitas mães passam exatamente por essa fase em silêncio, achando que só acontece dentro da própria casa. E não acontece. Bebês que recusam comida, que comem pouco em alguns dias, que parecem perder o interesse de repente, tudo isso faz parte do caminho de desenvolvimento. Não significa que você falhou, nem que seu bebê está contra você. Às vezes, a gente acaba carregando uma responsabilidade enorme, como se cada refeição precisasse ser perfeita, como se fosse preciso acertar sempre. Mas maternidade não funciona assim, e alimentação também não. Você não está atrasada, não está despreparada e não está fazendo menos do que deveria. Só o fato de você se preocupar já mostra o quanto está presente e tentando oferecer o melhor. E talvez ninguém tenha te dito isso com clareza ainda. O problema quase nunca é falta de esforço da mãe. Muitas vezes, o que está acontecendo é só uma fase que parece grande enquanto a gente está dentro dela, mas que faz mais sentido quando começamos a olhar com outros olhos. Imagina uma mãe que acorda já pensando no almoço do bebê. Ela escolhe os ingredientes com carinho, prepara tudo tentando acertar a textura, a temperatura, o sabor. Enquanto cozinha, imagina que talvez hoje seja diferente. Talvez hoje ele aceite melhor. Chega a hora da refeição. Ela coloca o bebê na cadeirinha, respira fundo e oferece a primeira colher. Ele olha, vira o rosto. Ela tenta de novo, agora com um sorriso maior, falando baixinho, tentando distrair. Mais uma recusa. No começo, ela mantém a calma. Mas aos poucos, o coração acelera. Vem aquele pensamento. Ele precisa comer. Ela insiste um pouco mais. Mostra o aviãozinho. Canta. Aproxima a colher outra vez. O bebê fecha a boca com força e empurra com a mão. A comida começa a cair. A mãe limpa. Tenta novamente. A tensão cresce sem que ninguém perceba. O bebê se irrita. Ela também. E aquele momento que era para ser leve vira uma mistura de preocupação e frustração. Então, quase sem querer, ela para por alguns segundos. Respira. Abaixa a colher. Em vez de insistir, só observa. O bebê toca a comida com a mão. Olha curioso. Brinca um pouco. Não come muito. Mas o clima muda. Não foi uma transformação mágica. Ele ainda não comeu como ela esperava. Mas algo ficou diferente. A pressão saiu um pouco do ambiente. E junto com ela, saiu também parte da ansiedade. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Porque muitas vezes o que muda não é o bebê de repente. É a dinâmica ao redor da refeição. Existe uma coisa importante que quase ninguém explica quando fala sobre a alimentação do bebê. Comer não é só uma questão de fome. Para o adulto, pode parecer simples.
colocar comida no prato e esperar que ele coma. Mas, para o bebê, esse momento envolve descoberta, sensação, segurança e o clima emocional ao redor. Muitas vezes, quando o bebê recusa a comida, a primeira reação é pensar que tem algo errado com o que está sendo oferecido. A textura, o sabor, a receita, o horário. E claro, esses fatores podem influenciar um pouco, mas na maior parte das vezes, o que pesa mesmo é como esse momento está sendo vivido. Quando existe muita expectativa, o bebê sente. Quando há pressa, ele percebe. Quando a mãe está ansiosa, o que é absolutamente normal, essa energia também chega até ele. Não é culpa de ninguém, é só a forma como os bebês aprendem sobre o mundo, observando e sentindo o ambiente. Outro ponto importante é que o bebê não entende a refeição como obrigação. Ele está aprendendo a mastigar, a engolir, a reconhecer sabores e texturas. Isso leva tempo. Alguns dias ele pode comer melhor, outros quase nada. E isso não significa problema. Significa desenvolvimento acontecendo. Existe também um mito muito comum, a ideia de que o bebê precisa terminar o prato para estar bem alimentado. Só que bebês têm uma capacidade natural de perceber a própria saciedade. Quando insistimos além do que ele quer naquele momento, mesmo com boa intenção, a refeição pode começar a ser associada à pressão e não ao prazer de descobrir a comida. E aí cria-se um ciclo difícil. Quanto mais a mãe tenta garantir que ele coma, mais tenso fica o momento. E quanto mais tenso fica, menos o bebê se interessa. Isso não quer dizer que você deve desistir ou deixar de oferecer comida. Significa apenas que a forma como a experiência acontece importa tanto quanto o que está no prato. O apetite do bebê também não é igual todos os dias. Assim como nós adultos temos dias em que sentimos mais fome e outros em que quase não queremos comer, com eles acontece o mesmo. Fases de crescimento, sono, descoberta do mundo, dentinhos, tudo isso pode interferir. Quando começamos a enxergar a alimentação como um processo e não como um resultado imediato, o olhar muda. A refeição deixa de ser um teste que precisa dar certo e passa a ser um espaço de aprendizado. Muitas vezes, não se trata de você não saber o que fazer. Só faltava entender que o bebê não está rejeitando você, nem o seu cuidado. Ele só está aprendendo, no tempo dele. E é justamente aqui que entra uma mudança simples que pode fazer diferença já nos próximos dias. Na próxima refeição, tente diminuir um pouco a expectativa do resultado. Em vez de pensar, ele precisa comer, experimente pensar, ele vai experimentar esse momento. Parece um detalhe pequeno, mas muda completamente a energia da mesa. Ofereça com calma e observe mais do que insiste. Se ele virar o rosto, tudo bem. Espere alguns segundos. Dê espaço para ele olhar, tocar, explorar. Muitos bebês precisam primeiro conhecer a comida antes de aceitar levar à boca. Respeitar pequenas pausas também ajuda muito. Às vezes, a gente oferece colher atrás de colher com medo de perder a chance, mas o bebê precisa de tempo para processar. Quando esse tempo existe, o clima fica mais leve e a curiosidade aparece naturalmente. Observe sinais pequenos. Quando ele olha interessado, quando toca a comida, quando brinca sem rejeitar. Isso já é progresso. A vitória não é o prato vazio. A vitória é a refeição terminar sem tensão. É você sentir que conseguiu estar presente e calma. Quando a pressão diminui, o bebê começa a construir uma relação mais segura com a comida. E isso vale muito mais a longo prazo do que algumas colheradas forçadas hoje. Talvez não mude tudo de uma vez, mas pequenas mudanças consistentes costumam transformar o ambiente aos poucos. Existe uma armadilha silenciosa que quase toda mãe enfrenta: esperar que o bebê coma sempre do mesmo jeito. Só que desenvolvimento infantil não acontece em linha reta. Alguns dias ele come melhor, outros quase nada. Isso não significa retrocesso. Muitas vezes, ele está apenas vivendo outras fases, aprendendo coisas novas, com o foco em outro lugar. Quando a gente entende isso, a pressão começa a diminuir. Deixa de ser uma corrida por resultados imediatos e passa a ser um processo de construção. E processos têm altos e baixos. A quantidade que o bebê come hoje não define se ele está sendo bem cuidado. O que constrói uma relação saudável com a comida são experiências repetidas, tranquilas e seguras. Isso não significa se importar menos. Significa confiar mais no ritmo dele
E em você também, porque vínculo e segurança emocional são a base de tudo. E quando essa confiança começa a aparecer, algo muda dentro da mãe. O peso diminui, o olhar fica mais leve. Imagina, agora, sentar para uma refeição sem aquele aperto no peito, sem a sensação de estar sendo testada. Apenas você e seu bebê vivendo esse momento com mais calma. Talvez ele ainda não coma tudo. Talvez ainda existam dias difíceis, mas a ansiedade já não comanda a situação. Aos poucos, a comida deixa de ser um campo de batalha e passa a ser parte natural da rotina. Muitos bebês começam a mostrar mais curiosidade quando não sentem pressão. Tocam, cheiram, experimentam no tempo deles. E a mãe também muda. Observa mais, se culpa menos, percebe pequenas evoluções que antes passavam despercebidas. Não é uma transformação mágica. É um caminho construído com calma, respeito e presença. E quando você olha para trás, percebe que aquela fase tão pesada começou a ficar mais leve, sem que você precisasse lutar o tempo todo. Porque não se trata de perfeição. Se trata de criar um ambiente seguro para o bebê aprender e para você respirar. Se você chegou até aqui, é porque se importa profundamente com o bem-estar do seu bebê. E talvez, pela primeira vez em um tempo, tenha percebido que não precisa carregar tudo sozinha. Pensando nisso, eu reuni um guia com orientações simples, feitas para mães reais, com rotinas reais. Um material que ajuda a trazer mais clareza, mais tranquilidade e passos práticos para atravessar essa fase sem pressão e sem culpa. Não é sobre fazer tudo perfeito. É sobre se sentir mais segura, entender melhor o que está acontecendo e viver esse momento com mais leveza. Se você sentir que faz sentido, esse guia pode continuar te acompanhando como um apoio, um abraço em forma de orientação. E acima de tudo, lembra disso. Você já está fazendo muito mais do que imagina.